Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Associação da Prosperidade da Seichonoye, Aprendendo a Prosperar. Nesta data específica, nós vamos falar sobre um assunto que é bastante importante para que nós possamos prosperar na nossa vida, que é a descoberta, do verdadeiro valor que realmente manifesta a prosperidade. Nesse sentido, existem dois aspectos que nós gostaríamos de conversar com vocês nesses poucos minutos antes de iniciarmos. Quero me apresentar novamente para quem não ainda me conhece. Meu nome é Douglas Eduardo Botelho, estou hoje como presidente da Associação da Prosperidade da Seichonoye do Brasil e é um prazer poder estar com vocês nesses poucos momentos que nós temos para conversar sobre este ensinamento da Seichonoye. Vamos lá então. Para este assunto específico, sobre a descoberta do verdadeiro valor, é o que manifesta a prosperidade, nós vamos utilizar nesta atividade este livro, A Verdade da Vida, volume 13, o capítulo 6, e também este livro, A Verdade, volume 9, também o capítulo específico aí, 6, também deste livro, A Verdade, volume 9. Falando em valor e falando em prosperidade, nós precisamos, antes de mais nada, definir as duas questões. Então, obviamente que valor é algo que nós atribuímos a algo ou a alguma coisa, mas ele tem algumas características a qual nós vamos discutir, ou melhor, vamos explanar nesta atividade para nós descobrirmos de que forma nós devemos definir ou atribuir o valor a uma coisa, ou uma situação, ou uma pessoa, etc. e tal. Também falando sobre o que é prosperidade, nós temos um conceito, do ponto de vista do ensinamento da Seichonoye, sobre o que é prosperidade. Obviamente que aí no mundo, no mercado, a prosperidade ela é definida de várias formas. Elas está muito relacionadas às questões materiais propriamente dita, as questões financeiras, as questões de bens materiais, e não tem nada de errado nisso. Porém, do ponto de vista espiritual, do ensinamento da Seichonoye, prosperidade significa um estado de conforto, um estado de espírito de conforto,
Ou seja, é a liberdade que nós temos para expandir a nossa mente, né? E manifestar, né? Tudo aquilo que nós desejamos em todos os aspectos da nossa vida. Então, prosperidade ele é um estado espiritual de conforto onde nós temos a liberdade de expandirmos a nossa mente para manifestar aquilo que nós realmente desejamos na nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Neste sentido, nós vamos falar então agora sobre a questão de verdadeiro valor, do verdadeiro valor. E o mestre, mestre Masaharu Taniguchi, que é o iniciador da Seichonoye, neste livro, A Verdade da Vida, volume 13, no capítulo 6, ele inicia da seguinte forma: a filosofia da Seichonoye é, em suma, um conjunto de orientações para se viver uma vida de valor eterno. Mas para isso é preciso compreender, antes de mais nada, e definir o que é valor. Então, todo o ensinamento da Seichonoye é um conjunto de orientações para que nós possamos viver uma vida de valor eterno. Ou seja, para nós aplicarmos na nossa vida todo este ensinamento, para que nós tenhamos na nossa vida todas essas questões que correspondem à nossa existência como filho de Deus que somos, né? Para você que está chegando agora, que não ouviu ainda muito sobre a Seichonoye, ou não ouviu nada sobre a Seichonoye, esse ensinamento, chamado Seichonoye, ele é norteado por 3 pilares básicos. E esses pilares em que são norteados esse ensinamento da Seichonoye é que compõem a doutrina da Seichonoye. O primeiro pilar é que só existe Deus e o que vem de Deus, ou seja, só existe Deus e o mundo da imagem verdadeira, aquilo que ele criou de forma perfeita. E o segundo pilar é este mundo em que nós vivemos, corresponde a este mundo em que nós vivemos, é um mundo de manifestação, ele é um mundo de projeção. As coisas se concretizam ou se manifestam nesse mundo conforme as nossas crenças, conforme aquilo que nós estamos idealizando como pensamento, conforme aquilo que nós temos como convicção, é aquilo que acaba se manifestando nesse mundo das formas. Então, ele é um mundo de manifestação. E o terceiro pilar, que é a terceira doutrina, entre aspas, que a Seichonoye apregoa, é que as religiões, ou todas as religiões, provêm de um único Criador, ou seja, converge sempre para o mesmo centro. Não importa o nome, a denominação que se dá a este Criador, né? O importante é nós sabermos que existe uma força maior que governa, que cria, que rege todo este universo em que nós estamos. E a Seichonoye, ela reverencia isso em todas as religiões, todos os segmentos religiosos. Então, para a Seichonoye não existe sectarismo religioso, pois ela acredita que todos os segmentos religiosos, todas as religiões especificamente, elas convergem sempre para o mesmo centro, que é este Criador de todo este universo. Nesse sentido, quando nós vamos falar em verdadeiro valor, descobrirmos o verdadeiro valor, obviamente que nós não estamos falando do ponto de vista da materialidade, mas nós vamos utilizar a materialidade para nós descobrirmos este verdadeiro valor. Então, nesse conjunto de regras, nesse conjunto de orientações dentro do ensinamento da Seichonoye, ela faz com que nós aplicamos essas orientações para que nós tenhamos uma vida neste mundo material de forma mais harmônica, de forma mais feliz e de forma mais próspera em todos os aspectos da nossa vida. E aí ele continua aqui para a gente definir o que é o verdadeiro valor. E aí ele nos explica, e é um fato que nós podemos comprovar, que o valor, ele diferencia, ou a definição de valor, ele diferencia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas atribuem o valor às questões, as questões materiais, pelo preço, pela parte econômica, pela parte que realmente representa economicamente aquela questão, aquela situação, aquele objeto, aquele item, e muitas vezes até aquela pessoa,
né? Então, as pessoas atribuem o valor ao que as pessoas possuem como riquezas materiais. Então, uma pessoa abastada, uma pessoa que tem bens materiais, uma pessoa que tem uma situação financeira confortável, muitas pessoas atribuem o valor dela àquilo que ela manifestou. Porém, existe uma outra parcela da humanidade que diferencia um pouco nesta questão, ou diferencia muito nessa questão, de definição de valor. E consegue compreender que o valor específico, ou o valor das coisas, das pessoas, não está naquilo que está manifestado, e sim naquilo que ele realmente, ou aquilo que realmente a situação apresenta ou é, né? Então veja, uma pessoa, ela não pode ser definida pelo seu valor monetário. Nós não podemos definir uma pessoa pelo que ela ganha, pelo que ela tem como manifestação material, né? Porque senão não existia um valor espiritual por trás de tudo isso. Então, neste mundo fenomênico, que é o mundo material, que é o mundo de projeção, existem alguns equívocos em relação a estas questões. E esses equívocos de definição de valor muitas vezes impedem nós de manifestarmos a verdadeira prosperidade, que é a verdadeira circulação da riqueza. Como nós falamos, é o estado espiritual de conforto, é a liberdade que nós temos de expandir a nossa consciência para manifestar aquilo que nós desejamos, né? Então, nós partimos sempre na Seichonoye do que realmente existe e não daquilo que está manifestado. E é óbvio que para nós reconhecermos ou compreendermos o que é o verdadeiro valor, nós precisamos saber o que realmente existe e não o que está manifestado. O que está manifestado neste mundo fenomênico já é projeção daquilo que existe, né? O que existe está por trás daquilo que está manifestado. Então, de que forma a Seichonoye nos explica esta questão? Primeiro, eu preciso, então, para definir o verdadeiro valor, eu preciso saber o que realmente existe, que é o que está por trás daquilo que está manifestado. E o que é que realmente existe por trás daquilo que está manifestado. E aí, como que o mestre nos explica no livro, para que a gente tenha uma consciência sobre isso, né? Ou uma compreensão melhor sobre esta questão. Diz assim para nós, aquilo que é absoluto, né? Então, o que realmente existe, né? É aquilo que é absoluto e não sofre transformação, como a verdade, o bem, o belo, a natureza divina do ser humano e etc. Isso está na página 162 deste livro, né? Então, tudo aquilo que é absoluto, que não se transforma, que não sofre transformação, é aquilo que realmente existe. Se observarmos por esta ótica, vamos perceber que aquilo que está manifestado, ele não é algo absoluto, ele pode ser transformado. Qualquer coisa que está manifestada pode ser modificada. E se é modificável, né, se pode ser modificado, não é algo absoluto. Então, não é uma existência absoluta, e sim uma manifestação. Este é um ponto bem sutil para que a gente possa compreender sobre a questão de valor e prosperidade. Então, veja. O que não se modifica, né, como ele falou, né, como está escrito, e vocês viram na tela de vocês, alguns aspectos, a verdade, o bem, o belo, a natureza divina do ser humano e outras questões, né? Esses 3 ou 4 pontos que foram colocados na tela de vocês, que foi descrito aqui neste livro, A Verdade da Vida, volume 13, são atributos, vamos dizer assim, atributos que estão inseridos na nossa essência. E esses atributos que estão inseridos na nossa essência, eles não são modificáveis. Por mais que eles não sejam manifestados, eles existem em potencialidades de manifestação. Mas isso não significa que eu posso modificar esses atributos que estão em potencialidade de manifestação.
Isto por quê? Porque isto provém da minha criação, da minha natureza divina, que vai naquele ponto do primeiro pilar da doutrina da Seichonoye. Só existe Deus e aquilo que Deus criou. Só existe Deus e o mundo da imagem verdadeira. Então, todos nós fomos criados, né? Que está também descrito, né, na Bíblia, no capítulo do Gênesis, né? Criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos criados em espírito, à imagem e semelhança de Deus, significa que nós possuímos esses atributos, né, da imagem e semelhança de Deus. O bem, o belo, a verdade, né, e a natureza divina, que está inserida em nossa existência. Isso não pode ser mudado. Por quê? Porque Deus viu que tudo aquilo que Ele criou era bom. Sendo bom, não tem como você modificar, né? Não pode ser modificado essa questão. Porém, aquilo que se manifesta é aquilo que já é uma projeção ou é uma manifestação. E isso sim pode ser mudado. Então veja, quando um exemplo para nós entendermos essa questão. Quando nós enxergamos alguma coisa e nós definimos que aquilo é algo bom, que aquilo é algo bonito, que aquilo é algo satisfatório, que aquilo é algo belo, significa que não é a coisa grave, né? Não é o objeto, não é a situação, não é a pessoa que está naquela condição, mas aquela pessoa, aquela situação, aquela manifestação se identificou com algo que eu tenho dentro de mim que representa o belo. E por isso eu expresso como sendo aquilo um belo, algo bonito, algo satisfatório, algo perfeito, porque está dentro de mim esta identificação. Então veja, nós estamos falando sobre prosperidade. Prosperidade. Quando eu compreendo que a prosperidade é o meu estado espiritual de conforto, é a minha liberdade, né, de expandir a minha mente para manifestar todas as questões, né, que eu realmente desejo na minha vida, eu não posso limitar este ponto analisando a prosperidade pelo ponto da manifestação, e sim analisar esse aspecto de prosperidade do meu empreendimento, do meu negócio, da minha carreira, da minha vida, pelo aspecto da minha natureza divina, ou seja, da criação proveniente da minha existência. Aí sim eu consigo, então, projetar isto na forma. Continuando aqui, o que ele nos diz aqui, o mestre Masaharu Taniguchi, sobre esta questão. Explica aqui um pouquinho neste livro sobre este ponto que eu comentei com vocês, sobre aquilo que está dentro de nós, e ele fala assim, tudo que está na mente, isto porque na mente de todas as pessoas, o que existe, o que podemos chamar de arquétipo do belo, ideal do belo, ou ainda padrão do belo, e o que se ajusta a esse arquétipo, e esse ideal ou esse padrão, é o que é sentido como belo. Então vamos ler de novo aqui, para ficar um pouco mais claro. Tudo que está na mente de todas as pessoas, ou que existe na mente de todas as pessoas, o que podemos chamar de arquétipo do belo, ideal do belo, ou ainda padrão do belo, e o que se ajusta a esse arquétipo, a esse ideal ou a esse padrão, é o que é sentido como belo. Então veja, arquétipo, o que é arquétipo, né? Como o mestre explica aqui. Arquétipo é algo que transcende as questões materiais, ou seja, ele parte de um princípio da existência absoluta. Esse arquétipo é como se fosse um padrão, um ideal de belo. Então, tudo aquilo que se identifica com esse padrão, com esse arquétipo de belo, é o que nós sentimos como beleza. Tudo aquilo que se identifica com o arquétipo que nós temos do bem é o que nós sentimos como benéfico. Tudo aquilo que se identifica com o arquétipo da provisão infinita é o que nós sentimos como prosperidade. Compreenderam esse ponto? É muito importante nós compreendermos que aquilo que nós nos identificamos é porque nós temos este padrão ou este arquétipo mental inseridos na nossa existência. Então veja, quando nós falamos em valor,
Aquilo que nós definimos como valor, né, não pode estar balizado nas questões materiais, porque aí nós estamos contrariando aquilo que realmente existe como arquétipo do valor verdadeiro. Então, o que é o valor verdadeiro? É algo que não está manifestado, ou melhor, é algo que não o valor verdadeiro é algo que é absoluto. Perdão, né? Perdão pelo meu equívoco aí. É algo que é absoluto. Então, o valor verdadeiro é aquilo que já é absoluto, que não pode ser modificado. Estou sendo até repetitivo nesta questão para que a gente frise bem esta questão do valor, né? Quando nós queremos realmente manifestar a prosperidade. Por quê? Porque às vezes a gente busca manifestar a prosperidade partindo do ponto da inexistência, ou seja, partindo do ponto da materialidade. E no ponto de vista espiritual, né, no ensinamento que nós temos na Seichonoye, e o que nós aprendemos com a Seichonoye, é que para manifestar essa prosperidade material, né, exteriorizar ela de forma material, nós precisamos partir do ponto da fonte, ou seja, daquilo que existe absolutamente. Por isso que eu estou insistindo nesse ponto de nós reconhecermos aquilo que verdadeiramente existe e não, né, nos prendermos aquilo que está manifestado. Mas mais à frente ele nos diz aqui sobre um outro ponto, né, sobre a questão do valor, que ele vai falar também sobre a questão da finalidade da vida, né? Então, qual é a nossa finalidade da vida, tá? Então, veja, qual é a finalidade da vida, né? O que a vida, de que forma nós precisamos viver a vida? Por que nós estamos vivos? Por que existe a vida? São muitas questões que muitas vezes nós nos perguntamos e às vezes a gente não consegue uma resposta satisfatória, né? E é óbvio que eu aqui não estou também com a intenção de dar uma resposta definitiva sobre isso, né? Não é a minha proposição, é simplesmente passar para vocês o que está dentro do ensinamento da Seichonoye como esta definição, ou seja, a definição do ensinamento da Seichonoye sobre a questão do valor, né, do objetivo da vida. E aí, claro que cada um de nós podemos, né, interpretar isso daí de várias formas, né? Isso daí é de fórum íntimo isso, né? É algo que nós vamos interpretar através da nossa percepção daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos sentindo e daquilo que, obviamente, nós estamos escutando. Então, não é meu objetivo aqui falar para vocês de forma literal, o sentido da vida é isso, ponto, não. Apenas apresentar aquilo que a Seichonoye nos coloca como sendo o sentido da vida. E dentro desse apresentar, que são esta condição, né, que a Seichonoye nos coloca, nós devemos tentar nos identificar para poder compreender aquilo que está sendo transmitido como mensagem. E aí ele fala aqui, ó, o valor ou qual é a finalidade da vida, é manifestar a verdade, ou aquilo que existe realmente, ou em outras palavras, é manifestar a imagem verdadeira. Então, o valor da vida, vamos lá na tela de vocês para a gente poder ressaltar, é manifestar a verdade ou aquilo que existe realmente. Em outras palavras, é manifestar a imagem verdadeira. A verdade, ela é algo que é um pouco complexo, né, de nós falarmos, né, o que é a verdade, né? Óbvio que nós estamos falando sobre verdade do ponto de vista espiritual. Então, na Seichonoye nós aprendemos que a verdade ela é algo imutável, que não se muda, né? É algo que sempre existiu, existe e sempre vai existir. E a verdade dentro da Seichonoye é sobre só existe Deus e o que vem de Deus, ou só existe Deus e aquilo que o Deus criou. É o mundo da imagem verdadeira, né? É este mundo perfeito. Então, a verdade, podemos também tratar da seguinte forma, a verdade é que o homem, ser humano, é filho de Deus, é criação, foi criado à imagem e semelhança de Deus.
que só existe o bem, que só existe o belo, que só existe a provisão infinita, que só existe a abastança, né? Que tudo que Deus criou é perfeito, só existe a perfeição. Então está atribuído nesta palavra, a verdade, várias questões que são absolutas. Então a finalidade da vida é nós manifestarmos isso. Quando ele fala manifestarmos a imagem verdadeira, significa que esta verdade, ela está constituída na nossa existência, na nossa criação, no nosso ser, em potencialidade de manifestação. Então, quando nesta vida material falando agora, nós transitamos no nosso dia a dia, no nosso negócio, no nosso empreendimento, na nossa vida como um todo, né? Quando nós transitamos, né? Cumprimos com aquilo que nós temos que fazer nesta vida, expressando na forma estes atributos divinos, significa que nós estamos cumprindo a finalidade da vida. Mas quando nós deixamos de manifestar isso, nós acabamos não cumprindo com a finalidade da vida, que é a expressão, né, ou a manifestação desses atributos divinos. Então veja, no nosso empreendimento, na nossa carreira, no nosso negócio, nós precisamos sempre estar atento a esta questão do que nós estamos expressando, do que nós estamos manifestando e analisar os aspectos para ver se aquilo é uma projeção do absoluto ou se é uma manifestação dos meus conceitos mentais do mundo material. Então, muitas vezes, eu entro em conflito daquilo que eu estou manifestando, né, daquilo que está acontecendo com a minha vida, em função de não ter esse conhecimento, tá? Então veja, aquilo que está acontecendo hoje na sua vida não define quem você é, ou não define aquilo que você é. Simplesmente é o seu estado do momento, né, que foi criado num passado. Então a situação da sua empresa, a situação do seu emprego, a situação do seu empreendimento, a sua situação hoje, ela não define quem você é. Por quê? Porque este valor de definição não pode ser medido pelas questões materiais. Este valor de definição, ele é medido pelas questões absolutas que são espirituais. Então, o que você é, quem você é, né, não é definido pelo aquilo que está manifestado. Isso precisa ficar muito bem claro. Então, independente da situação que nós nos encontramos hoje, seja em que aspecto for, isso não define a nossa essência, define sim a nossa aparência. Então, esta aparência, ela pode ser modificada a partir do momento que você decidir modificar. Então, quando você decide modificar, você sempre parte do ponto do que está manifestado, né? E decide modificar aquela situação, aquela manifestação para um ponto melhor. Aí sim você começa, então, a expressar a sua potencialidade para gerar um novo cenário e manifestar lá. Sempre partindo do verdadeiro valor, que é o quê? Aquilo que existe absolutamente. Continuando, ele nos diz aqui sobre um outro ponto aqui, para que a gente possa trabalhar aqui nesse sentido, né? E diz assim, visão de mundo, né? Então, todos nós temos uma visão de mundo. E a Seichonoye nos ensina que existem basicamente duas visões de mundo, né? Que ele diz que é a cosmovisão deste mundo em que nós existimos, né? Então existe a cosmovisão materialista e a cosmovisão espiritualista. Elas se diferem, mas no final elas chegam no mesmo ponto, né? Então, como ele nos diz aí, que está aí na tela de vocês para a gente relembrar. Em linhas gerais, temos dois tipos de visão de mundo. Primeiro, a cosmovisão materialista e segundo, a cosmovisão espiritualista. Então, vamos entender sobre isso, né? Lembre-se, né? Vamos ressaltar de novo, nós estamos falando sobre o verdadeiro valor, ou melhor, a descoberta do verdadeiro valor para a manifestação da prosperidade. Já compreendemos que o valor, né, absoluto das coisas é aquilo que não se modifica. Então veja, na cosmovisão materialista,
São pessoas, né, ou seres que enxergam este mundo como sendo algo material. Tudo provém da manifestação material. Tudo foi criado materialmente através do acaso, né? E disputam as questões materiais no plano material. A Seichonoye nos ensina que com disputa não se manifesta a prosperidade, né? Então nós precisamos abandonar também, né, para manifestar a prosperidade, a nossa mente de disputa e deixarmos florescer a nossa mente criativa, que é a mente que cria ou idealiza tudo aquilo que nós desejamos manifestar. Bem, dentro dessa cosmovisão materialista, as pessoas que têm esta visão materialista são pessoas que estão apegadas às manifestações materiais. Com isso, elas sofrem, com isso elas guerreiam, com isso elas disputam, com isso elas criam situações para que ela possa se beneficiar, porque ela tem a crença de que só existe esse momento da sua existência, do 0 aos 80, 90, 70 anos, ou seja, só existe essa existência desse tempo material de vida. Então ela quer usufruir de tudo isso porque ela acredita que depois que sair deste plano material, nada mais aí vai existir, né? Então parte desse ponto da materialidade. Existem muitas pessoas que não conseguem prosperar materialmente porque ficam focados nessa questão da materialidade e ficam oscilando na sua mente sobre ter, não ter, ter, não ter, ter, não ter, e geram um sentimento de carência e faz com que os seus negócios, os seus empreendimentos, a sua carreira não decola, né? Não decola, porque fica nessa disputa material. Porém, existe também uma parcela da humanidade que tem uma visão de mundo do ponto de vista espiritual, que é a visão, né, cosmovisão espiritualista, que compreendem que tudo provém de algo imaterial. E, obviamente, que se provém de algo imaterial ou se manifesta de algo imaterial, significa que esse algo imaterial é espírito ou espiritual. Essa palavra espírito ou espiritual significa imaterial, né? Não defina espírito ou espiritual do ponto de vista de um ser, né? De uma imagem. É do ponto de vista da imaterialidade. Surgiu-se do plano espiritual, surgiu-se do mundo espiritual, né? Surgiu-se do mundo imaterial, que são mundos de vibrações. Então essas vibrações são captadas pelos seres aqui existentes, que nessa captação dessas vibrações criam moldes mentais de acordo com aquilo que eles reconhecem como sendo o bem, o belo, né? E a natureza divina ou a própria verdade, e criam este molde mental que vão criar situações neste mundo material para que este molde mental se manifeste e quando se concretiza acaba aí configurando como uma manifestação de prosperidade. Então essas duas visões basicamente definem, né, ou ela abarca, né, a forma de visão aí dos seres deste mundo. Claro que nós da Seichonoye temos a visão espiritual deste mundo e não a visão material. Por isso nós compreendemos que toda manifestação da prosperidade, ela provém de uma fonte infinita. E esta fonte infinita é Deus, essa fonte infinita é o mundo da imagem verdadeira, é o mundo de Deus. E que todos nós, como filhos de Deus que somos, né, temos isto em potencialidade de manifestação. Isto é o nosso, como direito, vamos dizer assim, como direito nós podemos manifestar a prosperidade infinitamente na nossa vida. Porém, para nós manifestarmos na nossa vida a prosperidade infinita, nós precisamos de alguns aspectos. O primeiro é o reconhecimento, que na verdade eu preciso aceitar que sou filho de Deus, né, detentor da provisão infinita, né? Esse é o aceitar. Merecimento eu tenho, mas eu aceito isso? Eu preciso aceitar. Quando eu aceito isso,
né, vai para um outro aspecto. Eu preciso compreender que eu só consigo manifestar a provisão na minha vida conforme o meu recipiente mental. Então, o meu recipiente mental, ele está limitado em padrões de provisão infinita. Então, veja, hoje, a provisão infinita que eu manifesto na minha vida é aquilo que eu consigo reter da provisão infinita no meu recipiente mental. Se eu compreender que aquilo que eu desejo manifestar é mais do que aquilo que eu já estou manifestando como provisão infinita, eu preciso ampliar, expandir o meu recipiente mental. Por isso que nós falamos lá no comecinho que prosperidade também é a liberdade de você poder manifestar aquilo que você deseja. Então nós temos essa liberdade de expandir os nossos padrões mentais, né, conforme a provisão infinita que eu desejo manifestar. Então, neste sentido, a Seichonoye sempre nos orienta, né, sempre nos coloca, né, neste caminho de que as questões mentais, espirituais, elas antecedem a manifestação da materialidade, tá? Então, óbvio que nós temos aí uma visão espiritual da existência, né, ou da criação, ou mesmo da configuração deste mundo em que nós estamos. Nesse sentido, nós precisamos saber em que ponto nós estamos, de que forma nós enxergamos o mundo, porque a forma que nós enxergamos o mundo também determina aquilo que nós manifestamos na nossa vida. Então, se eu enxergo o mundo só do ponto de vista material, eu vou estar nesse mundo de disputa. Se eu enxergo a vida do ponto de vista espiritual, eu vou compreender que estas disputas são desnecessárias, porque, na verdade, eu, como filho de Deus que sou, posso extrair da fonte da provisão infinita, que está como potencialidade de manifestação na minha existência, aquilo que eu desejar e manifestar na forma, né? Continuando aqui, ele nos diz um outro ponto que é importante, que eu gostaria de passar para vocês, que é sobre esta questão que ele nos fala sobre a necessidade de manifestarmos valor e o senso de dever. Isso está na página 179, né, que nós vamos verificar agora sobre esta questão da necessidade de manifestar valor e o senso de dever. E ele nos ensina aqui, o valor é a manifestação daquilo que existe verdadeiramente dentro do homem, transcendendo o espaço e o tempo. Então veja, valor é aquilo que realmente existe, né, verdadeiramente dentro do homem, que transcende o tempo e o espaço. E chama-se senso de dever a necessidade que o ser humano tem de manifestar o valor. Então veja, se valor é aquilo que transcende o tempo e espaço, o senso de dever é a necessidade que nós temos, né, dentro de nós de manifestar esse valor, que transcende as questões materiais. Ou seja, nós temos essa necessidade de manifestar esse valor do ponto de vista espiritual. Então, este senso de dever, né, ou esta necessidade de manifestar o valor já está inserido em nós, né? Então, se nós realmente olharmos por esse aspecto da provisão infinita, do verdadeiro valor da provisão infinita, né, daquele ponto que nós estávamos falando, nós vamos compreender que nós temos a necessidade de manifestar este verdadeiro valor da provisão infinita na nossa vida. E aí nós não precisamos nos preocuparmos como isso vai acontecer, e sim o que nós devemos fazer, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em como fazer, e neste como fazer perdem a vida inteira buscando como fazer. O que a Seichonoye nos ensina, né? E aí é bem simples, gente. Para toda caminhada, você precisa dar o primeiro passo. De repente, esse primeiro passo ele não é tão fácil, não é tão difícil, não é tão simples, é doloroso, é isso e aquilo. Pode ser, né? Concordo com isso, sim. O primeiro passo sempre ele é mais complexo. Mas
a sua caminhada ela só inicia a partir do primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, você vai dar o segundo, você vai dar o terceiro e assim sucessivamente. Por isso, não se preocupe em como dar o primeiro passo, apenas dê o primeiro passo. Faça aquilo que você tem que fazer. Ou seja, não se preocupe em como exteriorizar a parte espiritual. Apenas exteriorize. Ah, preletor, mas isso parece simples, mas não é tão simples. Sim, realmente parece simples, mas não é tão simples. Por quê? Porque os nossos conceitos ainda estão arraigados na visão materialista do mundo. Então, a Seichonoye, e faço a vocês um convite para conhecer mais, estudar mais sobre este ensinamento da Seichonoye, através das obras que a Seichonoye nos disponibiliza, que são as obras sagradas. Entre no site da Seichonoye, busque na livraria virtual da Seichonoye, existe uma infinidade de obras e títulos ali dentro da livraria da Seichonoye que vai nos dar esta compreensão da nossa natureza divina, né? A partir desta compreensão da nossa natureza divina, nós temos aí como, então, exteriorizar esta nossa natureza divina, né? Por quê? Porque o ensinamento da Seichonoye, ele não é um ensinamento teórico. Ele é um ensinamento que nos dá a compreensão através da teoria, mas nos ensina a colocar esta teoria na prática, para que isso passe a ser a nossa vivência, ou seja, para que nós realmente cumpramos, né, este senso de dever de manifestar este valor verdadeiro da nossa natureza divina na nossa vida cotidiana. Convido vocês também a estarem participando aí das atividades da Associação da Prosperidade, através deste canal do YouTube, nas associações locais que já estão aí trabalhando no modelo presencial, algumas ainda estão no modelo virtual. Nós também teremos aí no próximo ano o seminário nas academias de treinamento espiritual, o seminário especial da prosperidade e, é óbvio, o ciclo de estudos da prosperidade, que são atividades que são focadas, né, sobre este assunto que nós estamos falando de prosperidade para a área profissional, para a área econômica, para a área empresarial, aonde nós pegamos, né, esta questão do ensinamento, onde o mestre Masaharu Taniguchi nos fala, para aplicarmos na nossa vida profissional, empresarial, de carreira e etc. e tal. Então é óbvio que se você realmente decide, né, ou deseja transformar a sua vida, você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo sempre começa com a decisão. Então decida fazer algo para transformar e dê o primeiro passo em fazer algo. Não se preocupe como as coisas vão acontecer, apenas faça o primeiro passo, ou dê o primeiro passo. Continuando aqui, para que a gente já possa ir encaminhando para o fim da nossa atividade aqui, e nós vamos passar então a este livro, que é A Verdade, volume 9, onde, na página 43, o mestre nos ensina da seguinte forma, sobre o que é uma vida verdadeiramente rica. Vida verdadeiramente rica. Todos nós desejamos, né, uma vida verdadeiramente rica. E neste livro aqui, na página 43, ele nos ensina da seguinte forma. Uma vida verdadeiramente rica olha aí, vou até colocar na tela de vocês aí, para que fique bem gravado isso. Uma vida verdadeiramente rica é constituída de amor, bondade, sinceridade, pureza e beleza espiritual, além, é claro, das aspirações às coisas eternas. Então, uma vida verdadeiramente rica, do ponto de vista espiritual, não tem nada a ver com materialidade. Ah, preletor, mas e as questões materiais? As questões materiais, a Seichonoye não é contra, muito pelo contrário, vocês já sabem disso. Né? Ela nos ensina que nós, como filhos de Deus, temos que manifestar a riqueza de forma infinita na materialidade. Porém, ela nos ensina que a riqueza verdadeira não está arraigada nas questões materiais, e sim nas questões espirituais. Por isso que uma vida verdadeiramente rica é esta vida que compõe estas características,
que é, ressaltando aí, olha, bondade, sinceridade, amor, pureza espiritual e aspirações às coisas eternas. Então, deixe de pensar que a sua vida material ela é rica porque você tem um empreendimento, porque você tem recursos materiais, porque você tem bens materiais. Isso é só uma manifestação, né? Sua vida é verdadeiramente rica porque você tem na sua ou no seu relacionamento, né, dentro da sua convivência, a expressão da sinceridade entre você e as pessoas, a expressão da bondade entre você e as pessoas, a expressão do amor, né, a pureza espiritual dentro da sua existência, né? E, óbvio, também a aspiração às coisas eternas. Se isso não está acontecendo, se você não se identificou com essas características de uma vida rica, é simples, é só você modificar a sua atitude mental para que isso aconteça. E aí sim, sua vida mental, ou sua vida, pessoal, profissional, né, sua vida como um todo, ela se manifestará de forma verdadeiramente rica. Porque não adianta nada você ter matéria, você ter bens materiais, você ser rico financeiramente, se você não tem com quem usufruir, ou se você não tem, não é bem quisto na sociedade, ou se você não é bem quisto dentro dos seus relacionamentos, e assim sucessivamente, né? Então, veja, tudo parte das questões imateriais para se manifestar nas questões materiais. E para completar aqui, para que a gente possa, então, concluir, ele nos diz o seguinte, olha, e é algo importante, olha, os prazeres, na tela de vocês, posses excessivas de bens materiais transformam-se em sofrimento. Os prazeres materiais têm seu limite. Quando ultrapassados, o prazer transforma-se em sofrimento. Fiquem atentos a esse detalhe, tá? Porque muita materialidade acaba trazendo sofrimento. Ah, mas não é para mim manifestar? Sim, é para você manifestar. Mas sem ganância, né? Quando você não tem ganância sobre aquilo que você está manifestando, você não sofre, né? Na verdade, você sabe que aquilo é natural. E que se você sabe que aquilo é natural, quanto mais naturalidade você tiver em relação à manifestação da riqueza, mais isso aumenta. Agora, quanto mais ganância você tiver em relação àquilo que está manifestado, ou ganância por manifestar, quando se manifesta, aquilo te traz mais sofrimento. E até antes de se manifestar, você sofre para que aquilo aconteça. E isso não faz bem para a sua natureza divina e não agrega nada na sua existência. O que agrega na sua existência realmente é a questão da mudança de caráter em relação àquilo que você está manifestando. Portanto, cuidado com os excessos dos prazeres materiais. Isso causa sofrimento, tá? E finalizando, mais uma vez, já falei 3 vezes do finalizar, né? Ele nos fala aqui, ó, para a gente finalizar mesmo. Agora eu vou finalizar. Diz aí na tela de vocês, ó, o amor é algo de valor eterno, ou o amor é o valor eterno, né? Mudemos nossa visão, mudemos nosso conceito de valor. Quem se apega demasiadamente à matéria tende a perder a beleza espiritual. Então nós precisamos expressar este sentimento nobre, né? Esse sentimento nobre denominado amor, mas não o amor no sentido de preferência, no sentido de gostar, o amor no sentido de unidade. Então, se você quer realmente prosperar o seu empreendimento, prosperar na sua carreira, prosperar nos seus negócios, ou mesmo na sua vida como um todo, né, você precisa expressar esse sentimento de unidade para com todas as pessoas, para com todas as coisas, para com todas as existências que provêm aí da vida única de Deus. Eu e Deus, eu e todas as manifestações da vida de Deus, na forma, somos uma unidade. Apesar de estarmos sendo apresentados de forma diferente, mas somos uma unidade, porque provém, esta unidade provém de uma única fonte, que é a
vida imanente de Deus em todo este universo. Portanto, o verdadeiro valor, né, do ser humano, o verdadeiro valor da existência, o verdadeiro valor na vida está naquilo que realmente existe absolutamente. Então, para manifestar a prosperidade, eu preciso reconhecer, eu preciso aceitar aquilo que existe absolutamente. E quando eu reconheço, quando eu aceito, naturalmente eu manifesto o verdadeiro valor. Não dê valor às coisas que são mutáveis, dê valor às coisas que são imutáveis, ou seja, o bem, o belo, a verdade, a natureza divina do ser humano, a provisão infinita, que é a fonte da provisão infinita, que é Deus. Aí sim você consegue manifestar aí na sua vida como um todo a verdadeira riqueza do Filho de Deus que somos. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e até a próxima. Muito obrigado. Prepare-se para ser abençoado por um desfile de grande sabedoria, beleza, arte e vida no mesmo palco. Na tarde de domingo, dia 6 de novembro de 2022, celebraremos a 36ª Convenção Nacional da Seichoné do Brasil, em idiomas japonês e português, com o tema Fé, o caminho para a paz. Direto do Salão Nobre da sede central, em São Paulo, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Você é nosso convidado para assistir, no conforto da sua casa, a palestras sobre como manifestar a prosperidade e concretizar a harmonia familiar como caminhos para a paz mundial a partir dos nossos próprios lares. Uma roda de conversa muito especial versará sobre as ações cotidianas que formam o cidadão ético, fator decisivo para o destino da humanidade em tempos de conflitos e desafios globais. Com muita interação com a audiência virtual, somada com a animação do público presente, teremos relato de experiência, belíssimos hinos sagrados e performances artísticas que darão um toque especial de refino e encanto, transformando a atmosfera da sede central e de cada lar que estiver assistindo em uma celebração da grande vida que liberta a alma, abre caminhos e ilumina toda a sociedade. 36ª Convenção Nacional da Seichoné do Brasil, em idiomas japonês e português. Fé, o caminho para a paz. Domingo, 6 de novembro de 2022. Inscreva-se e seja abençoado por um desfile de grande sabedoria, beleza, arte e vida que iluminará o seu lar, aprofundará a sua fé e abrirá todos os caminhos. Mais informações pelos seguintes contatos: Sou Aikai 11 5014 2215, Shiro Hatokai 11 5014 2299, ou acesse www.sni.org.br/convencal-japonesa. Muito obrigada!